Senhores telespectadores, boa noite. Abrimos mais uma vez a nossa sala de conversa. A nossa proposta é trazer a cada semana um programa de debates ou entrevistas em que abordaremos os mais diversos assuntos. Toda semana traremos aqui na nossa sala de conversa um ou mais profissionais para falar sobre política, economia e quantos assuntos possam interessar ao nosso telespectador. Estamos vivendo agora um momento especial da história da comunicação na cidade de Patos. A recente inauguração da nossa primeira estação de televisão, oportunamente denominada TV Sol, já que a tradição nos alcunhou como a morada do astro-rei. Após os Correios, cuja implantação entre nós já se esfurna nas dobras do tempo, e a imprensa escrita nunca teve um veículo cuja estabilidade resistisse aos tempos, o marco inicial das comunicações entre nós, nos tempos modernos, foi a implantação, 65 anos atrás, da imprensa falada. O rádio. Para falar sobre a história da comunicação de Patos, trouxemos aqui uma figura que participou da trajetória do rádio em Patos. José Augusto Longo foi locutor, narrador de futebol, comentarista esportivo, dirigente, jornalista e outras funções, mas, além de vereador, com o respaldo do rádio. Nós também daremos a nossa contribuição para essa história do rádio, uma participação que vai há mais de 50 anos. Inicialmente, vamos perguntar ao Zé Augusto como ele se tornou radialista. Boa noite, Gonzaga. Boa noite, senhores telespectadores. Um prazer grande estar aqui, Gonzaga. Agradecer pelo convite, que me honrou muito. Eu entrei no rádio como a maioria dos radialistas da época entrou. Primeiro dia se ia para a calçada, ficava por ali 2, 3 dias, ia entrando, como quem não quer e querendo, quando menos esperava estar no estúdio de gravação, depois passava para o estúdio propriamente dito, o operador com preguiça dizia, fica aqui um pedacinho, o cara ficava, e a gente ia ficando, até que muitos, como eu, fizeram isso. Alguns, como Orlando Xavier, por exemplo, entraram com a indicação. Orlando foi para lá com um bilhete do então deputado Bival Linto, que era irmão de Dro Hernando, que era o dono da emissora, e ele entrou. A diferença entre mim e Orlando foi de aproximadamente uns 30 a 40 dias só. Isso nos idos do final de 1958, quando a Rádio Espinharas, em agosto de 58, voltou ao ar, depois de ter passado 4 anos hibernando, né? É uma história que a gente pode contar mais para frente. Mas foi assim que eu entrei. Como diz o Chaves, foi sem querer, querendo, e entrando, até que estava lá. Zé Augusto, a minha história foi um pouco diferente, né? Nós havíamos tido algumas experiências rápidas na difusora de Otacílio Monteiro, Otacílio Divino, você deve se lembrar muito bem. O pai de Gilson. Otacílio, pai de Gilson. E depois participamos de alguns programas de estudante. O pessoal do Colégio Estadual ia fazer o programa de estudante e eu participava do programa de estudante. Zé Gouveia, escutando um desses programas, deu a dica para o professor Durval Fernandes, que era na época tesoureiro da emissora. Durval nos convidou para participar de um teste radiofônico, né? Nós fizemos esse teste, participamos juntamente com Genofo Machado, filho de seu Né Machado, uma figura bem conhecida, e Antônio de Souza, o Toinho da Barraca, né? E passamos algum tempo lá, nessa experiência, e isso aconteceu em outubro de 64, né? De lá para cá, nós fizemos rádio inicialmente como profissional, depois participamos como colaborador da emissora e hoje somos parceiros, mantendo um programa de rádio por lá. Agora, fizemos de tudo um pouco, né? Como todos nós, e a gente vai entrar nesses detalhes daqui para frente. Então, você está há quase 60 e tantos anos de rádio, eu estou há 51 anos fazendo rádio. Eu entrei com rádio. 16 anos, né?
Ele entrou com 16 anos. Eu já entrei um pouco mais tarde, entrei com 18, parece. 18. É. Mas, Zé Augusto, o que você fez ao longo desses anos que passou, inclusive pelas 3 emissoras da cidade, as 3 emissoras antigas da cidade, além de incursões por outras emissoras do estado, o que você fez tanto dentro de rádio? Eu fiz de tudo um pouco. Eu me ative muito com futebol, né, com esporte. Né? Senão eu tive até uma experiência não muito agradável na Arapuã, que o nosso diretor, na época, o Tinaldo Lourenço, ele contratava para esporte. E quando eu entrei lá, eu pensava só em futebol. Até teve um episódio engraçado que eu estava sorteado, que lá era sorteio, tinha que ir. Fui sorteado para transmitir uma luta livre, Ted Boys Marino, um tal do Rasputin. Né? Aí eu fui e falei com ele que o meu dia era meu, mas eu não entendia de nada, não sabia de termo nenhum. E ele disse que ele não substituía, ele ia apresentar, eu ficava perto dele aprendendo e no outro dia passava no caixa para receber minhas contas. Eu já estava demitido, combinei com Rita, que já foi juiz de direito, não sei se você conheceu, que era meu chefe. Gente muito boa. Disse, Rita, e agora? Ele disse, rapaz, eu não sei, que você vai topar, eu digo, vou fazer. Era no Astréia cheio nessa época, eu fui para lá. Bichão do tamanho do mundo, subi lá num negócio, num puleiro. E eu não tinha, nesse tempo era uma briga de audiência, Tabajara e Arapuã, só tinha as duas, né? Eles colocavam os carros na rua, os motoristas iam vir de bar em bar para saber quem estava ouvindo quem. Né? Aí eu meti a cara, meteu lá tapa no focinho, derrubou o gol, deu o gol do frouxo desgraçado, chutou na bunda do gol, e lá vai, dali o pedaço, lá veio o Tinaldo que vinha doido, ele é alto. Vinha, pronto, o bufete agora. Quando ele chegou, disse, chame Rita. Eu passei o comentário aí, continua que a audiência está fechada. Porque nesse tempo no rádio não se dizia determinadas coisas, né? A essa altura a audiência estava fechada porque era um inusitado. O rádio você tinha, era um rádio escrito, você se lembra disso, né? Então eu fiz de tudo um pouco, mas me ative muito, tive direção, participei de inauguração de 2 emissoras de rádio. Tive uma participação mais ativa na Panati, que eu comecei da limpeza do terreno para colocar o transmissor. Fui diretor durante 4 anos. E na Rádio Itatiunga, onde eu ajudei a começar. Eu falei pela primeira vez, como falei a primeira vez também na Panati. No dia da inauguração, a transmissão externa fui eu que fiz. Então eu comecei e fiz tudo. Porque eu sou o seguinte, eu fui funcionário público por necessidade. Agora, radialista e jornalista por vocação. Eu não podia estar... 3 anos e pouco eu tive em Princesa Isabel, no Banco do Estado, que fui transferido para lá, ninguém queria ir para lá e eu fui. Adoeci. Eu vinha no fim de semana para cá, não tinha estrada, a estrada de barro desgraçada, naqueles ônibus, pareciam uns puleiros, eu vinha para ajudar, colaborar com a transmissão de futebol. Mas eu sempre vivi. Quando eu fui para João Pessoa, fiz futebol na Arapuã, depois fiz futebol na Correio. E voltei na Espinhara, as velhas Espinharas, que é a marca. A Espinhara não é estação de rádio, né? A Espinhara é uma marca. E foi uma escola, né? E grande escola. Ainda hoje é. Está meio mais para Urubu do que para Beija-Flor, mas ainda é uma grande escola. É uma escola de rádio. Nós tivemos experiência em vários setores da emissora, né? Chegamos até a sentar na mesa de controle, porque nós abríamos o rádio na época, começava às 5 horas da manhã, e às vezes na segunda-feira dava 5 horas e Orlando Xavier não chegava. E aí eu abria o rádio e ficava correndo da mesa de som para o microfone, até que Orlando chegava lá para as 5h30, chegava e tomava conta Então, até essa experiência de técnica, de controlista, né, eventual, nós tivemos. Mas fomos locutor de estúdio, fomos locutor, apresentador depois de programas, fizemos apresentação em 65, por exemplo, de Agamenon Show, né? Agamenon fazia um sucesso como sanfoneiro, ainda hoje está fazendo rádio, tivemos essa experiência e participamos ajudando o professor Durval Fernandes, que era o tesoureiro
e era diretor, praticamente era o diretor da emissora. Era o Padre Milton o diretor. Era o Padre Milton, era o diretor, e Durval era quem assumia, era o tesoureiro e assumia a direção, e a gente colaborava também na direção. Fiz departamento de publicidade, fiz departamento comercial, não é? Participava de todas as coberturas, por exemplo, de eleições, né? Cobertura de eleições, inicialmente fazendo a divulgação dos resultados, depois fazendo também comentários. Participei dos programas também esportivos. Eu fiz pista para você, fiz pista para você no campo do ginásio. No campo do ginásio. Depois, eventualmente, quando o Vigílio e Nestor Gondim viraram técnicos de futebol, eu fiz comentário esportivo também, né? Forçando a barra, porque não era a minha praia, mas de qualquer maneira dando a colaboração como comentarista esportivo. Então, naquela época, a gente era uma espécie de homem dos 7 instrumentos, porque né? Quase todos nós... Há um fato interessante, hoje se procura muita voz. O cara tem que ser aquele besourão que diz, opa, e tudo mais, tudo bem, tudo mais, tudo bem, coisa. Na época, se procurava a cabeça. E olha que eu não quero absolutamente estar me comparando com você, com o Vigílio e com o Nestor. Mas se procurava a cabeça. O resto vinha depois. Até o Gago servia, porque Edileuson chegou a ser, sem sombra de dúvidas, o maior narrador de futebol do Nordeste. Porque eu conheci todo, trabalhei com nomes consagrados como Zé Lito Lucena, por exemplo, que se consagrou em Campina Grande, era um grande narrador. Conheci outros em João Pessoa, mas Edileuson foi o maior, e era Gago. Hoje não se procura mais. O nosso rádio era escrito. Nada se fazia no rádio que não fosse escrito, você lembra bem disso? Justamente. Até o roteiro musical era uma relação que amanhecia o dia no estúdio, e o operador não podia saltar nenhuma música, ele tinha que ir marcando sob pena dele ser punido. Tudo era... E depois veio o problema da Revolução, aí tinha que escrever mesmo e mandar pedir se podia, se não podia, coisa. Mas era um rádio... Submeter à censura, né? Agora era um rádio mais romântico. Era um rádio romântico. A gente fazia por gosto, por prazer. Porque o rádio ele não pagava nada a gente. Teve um período na Rádio Espinharas, no período do nosso querido Maurício Leite, foi no período de Dro Hernani, que Maurício fazia um patrocínio alto, era o dele. O resto se virava com a portaria. Tem até um caso de Orlando, que a gente foi fazer um jogo em Juazeiro do Norte, que a gente gravava, não passava o jogo. Você se lembra do gravador de rolo que tinha lá, né? Um bichão grande. A gente ia para o jogo, gravava, e 2, 3 dias depois que chegava aqui, colocava no ar. E todo mundo esperava, todo mundo assistia. E uma vez a gente vivia de portaria, tinha que chegar primeiro, pegar nota de falecimento, quanto é 5 mil, pô, esse é o meu, e brigava, rasgava a nota. E Orlando foi com a gente, eu fui com Quirino e Orlando foi. Primeira viagem, talvez, que eu tenha feito. E quando a gente chegou de na volta, de Santa Gertrude para cá, o cara ligou um radinho vagabundo na época e estava tocando só música clássica. Naquela época, se morresse um grande, a Rádio Espinhara passava o dia todinho, qualquer negócio, né? Orlando, quando viu, disse, morreu um rico. E eu não estava lá. Quando o ônibus velho foi subir a linha do trem ali, perto da coisa, ele pulou, correu, que chegou quem tinha morrido, era o irmão de Dro Hernani, ou o irmão de Hernando Sato. Não teve portaria? Não teve nada, é Tibutino. Tibutino não gastava com nada, e morreu e não pagou a rádio. Orlando perdeu a viagem, quase atropelado, mas não recebeu nada, não tinha como receber. Era um negócio horrível, mas a gente trabalhava com vontade, a gente fazia, não tinha hora. Quando se Gonzaga não chegasse na hora eu tivesse, eu não abandonava, eu ficava. O outro chegava, fazia a mesma coisa, e a gente tinha o prazer de fazer o rádio. Agora era um rádio orientado. A Rádio Espinharas, da época, a gente pode dizer a Rádio Espinharas, porque a gente se espelhou sempre nela, a Espinharas tinha um discurso. E ai daquele que saísse daquela linha. Desde quando era uma rádio política. Desde quando era uma rádio política. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse rádio romântico, como se fazia com as dificuldades técnicas da época. Voltamos com a nossa sala de conversa.
hoje com José Augusto Longo da Silva. José, nós tínhamos dificuldades naquela época para fazer rádio. As limitações técnicas, por exemplo, limitações de equipamento, essa coisa toda, tornavam um rádio, como você dizia, romântico, que a gente fazia por amor e era capaz de tudo para fazer uma transmissão. Lembra-se disso? Lembro, eu sofri muito na pele de determinado esse tipo de coisa, né? Tem até um episódio que eu fui, a rádio mandou comprar um tal no SSB, um aparelho de transmissão. Eu fui com o Dr. Loy. O Dr. Loy era um estrangeiro que tinha aqui, ele disse que era francês, mas parece que ele era belga, ou qualquer coisa desse tipo. E nós fomos para Recife comprar, tinha um jogo Sport União. Ele disse, senhor Augusto, começa a chamar de meio-dia, o jogo era 3h30. E eu, alô, pato, lá vai, começa o jogo. Quando terminou o primeiro tempo, Ivan Bezerra, da Rádio Tabajara, disse, pelo amor de Deus, desliga esse troço. Ele disse, comeu, entrou em tudo, invadiu, não tem uma rádio transmitindo. Eu digo, doutor Loy, aí? Ele disse, abriu a tampa e disse, senhor Augusto, esqueci o válvula na hotel. Eu perdi meu tempo de meio-dia até quase 4 horas da tarde, ou 4h30. A gente puxava fio. Você recorda, não é do seu tempo talvez, o campo de Guarabira ainda é no alto, mas hoje ele está tomado de casa, né? A gente ia para lá, chegava de manhã cedo, puxar fio da última casa, energia até lá. Aquele campo de Pombal, tinha uma lagoa antes dele, a gente às vezes entrava com água pela cintura para puxar. Era um negócio de precisar se ter muito amor para poder se fazer. Mas a gente fazia e saía. Primeiro, porque a Rádio Pinheiras era única, né? Única, todo mundo acreditava tudo que a Rádio Pinheiras dissesse, tudo que a gente dissesse era acreditado. E nós tínhamos uma compensação, você sabe disso, que nós éramos os únicos da cidade. Então, nós tínhamos um prestígio imenso na sociedade. Então, não havia festa alguma que a gente não fosse convidado. Então, a gente tirava, né, esse proveito, mesmo ganhando pouco, muitas vezes nem recebendo, mas a gente tira esse proveito. Mas era divertido, era divertido. Orlando Xavier mesmo, Orlando foi um operador de som, antes de ser locutor, ele foi o melhor operador que eu vi. E ele, além de tudo, ele era jocoso, ele era engraçado, ele... Tem até uma passagem que Zé Gouveia, Guimarães era muito inteligente, Guimarães escrevia peças, pegava daquelas revistas e fazia, teatralizava aquele troço. E tem uma passagem lá que Zé Gouveia dizia para Guimarães, você me traiu. O disco era quase o tamanho dessa mesa, daquele disco de coisa, tinha berro, tinha trem, tinha apito, tinha bala, tinha tudo ali, bem tamanhozinha as faixas, e tinha mais um rolamento em cima, porque o bicho dançava quando passava, né, para não pular. E Zé Gouveia disse, você me traiu, você era o meu maior amigo, você me traiu, mas eu ainda tenho 2 balas na minha pistola e vou lavar minha honra com 2 tiros. Aí fez assim, Orlando tá, papá, né? Orlando fez assim. Aí Gouveia, para consertar, disse, me falhou minha pistola, mas eu vou lhe dar 2 punhaladas. Ele botou, pá. Ele soltou os tiros. Eram os efeitos sonoros que chamavam essa questão. E tem um tal do mensageiro no ar, quando havia qualquer coisa, o mensageiro no ar, toda a cidade corria para o rádio, porque era uma notícia. Teve uma interessante com a de Copa, né, que hoje está em Natal, jornalista em Natal. Jurandir Marques da Nóbrega. Até primo de Chico Fiapo. E logo a rádio recentemente adquirida pela diocese, o bispo e a igreja sempre, aqueles cupincha da igreja tudo em cima, aquele chalerando o bispo, e ouvia a rádio e fuxicava da gente. Eu sei que a de Copa viu, a notícia pegava pelo Morse. Tem um sargento da polícia que pegava as notícias e transmitia para a gente dar. Aí ele ouviu o negócio do Papa, o de Copa correu, disse, bota o mensageiro do ar. E Orlando botou pá, aquelas pancadas, ele disse, notícia de última hora, o Papa Pio não sei o quê, acaba de falecer.
Daqui a pouco, novas notícias acerca do falecimento do Papa. Não demorou 10 minutos, do expedito ligou. Seu Zacarias atendeu, aí disse, cavalheiro, então, é o bispo. Diga do expedito, quem foi que deu essa notícia que o Papa morreu? Ele disse, foi Jurandir. Chama ele aí. Aí deu um esculacho, Jurandir, vá desmentir agora. Vá desmentir agora. Ele foi, quando Orlando botar a pancada, papai, disse, atenção, atenção, infelizmente o Papa não morreu. Foi a última vez que ele falou. Mas você disse que eu não teria participado dessa fase, mas eu puxei fio também. 1965, a campanha de João Agripino para governador, nós participamos das transmissões de 17 comícios na região. 17 comícios. Batista Leitão fazia os comícios de Rui Carneiro, né, que ele era muito chegado, era amigo de Zé Gaioso, e eu fazia os comícios, a cobertura dos comícios de João Agripino, que era da UDN. Então, nessas transmissões de comício, a equipe era Chico Fiapo, que era o técnico, né? Eu era o locutor, o cabo Jabiraca era o auxiliar técnico, como ele dizia, o auxiliar técnico, era o carregador do material e o motorista. A equipe éramos 4. E nós percorremos, fomos a Monteiro, fomos a Prata, Ouro Velho, Taperoá, Pombal, Catolé do Rocha. Em Catolé do Rocha eu me empolguei tanto na transmissão que terminou o padre tirando a transmissão do ar, porque eu estava tomando partido do coisa. Mas eu só vim saber, não tinha retorno, só vim saber depois que cheguei aqui. O padre te tirou do ar ontem. Luciano. Padre Luciano. Padre Luciano era criterioso, que era danado. Nesse ponto, era altamente criterioso. Mas a gente fazia e dava conta do recado, com toda dificuldade, porque tinha que levar um transmissor na cabeça, ninguém tinha as facilidades de telefone, que vieram depois, né? Tinha que levar o SSB, que Zé falou ainda há pouco, a gente tinha que levar. Muitas vezes, Jabiraca com ele na cabeça, outro carregando os fios, outro carregando a escada, e a gente fazia essas transmissões nessa época de pioneirismo. Sem ouvir o retorno, era o pior de tudo. Você sair daqui para Juazeiro, para Recife, para onde fosse transmitir o futebol, fazia o jogo todinho, para no outro dia, 2 dias, saber, chegou, já vinha, aí não sabia que ia chegar, não sabia. Era um problema, mas a gente fazia. Fazia porque gostava realmente do que fazia, né? Gostava realmente do que fazia. Eu me lembro de uma dessas transmissões, nessa mesma época, 1965, na campanha de João Agripino, o governador Pedro Gondim foi inaugurar um trecho de estrada entre Teixeira e Imaculada. Trecho de estrada entre Teixeira e Imaculada. E no meio da estrada não tinha energia. Chico Fiapo conseguiu, com um desfibrador de agave, um puxador de agave, conseguiu um motorzinho, produziu energia no meio da estrada com esse motor de agave e isso possibilitou a transmissão do meio do tempo, do meio do mato mesmo. Não tinha nada. Só o transmissor, esse motorzinho que Chico conseguiu botar para funcionar e a transmissão foi feita e reproduzida, inclusive, pela Rádio Tabajara, porque era o governador, a presença do governador. Não tinha nenhuma outra emissora de rádio. Houve um episódio também, você não sei se participou desse episódio, que a Rádio Espinharas foi reproduzida pela Rádio Jornal do Comércio, numa transmissão feita de Fortaleza, um jogo da Copa do Mundo, né? A Espinharas foi uma das poucas que conseguiu transmitir do estádio de Fortaleza. Eu não sei se você participou dessa. E a Rádio Jornal do Comércio pediu autorização para reproduzir a Rádio Espinharas naquela época. Então nós nesse pioneirismo, tínhamos o trabalho reconhecido, às vezes, pelos companheiros de rádio. E era bom a gente saber. Teve uma época, um dia, que a gente tinha 2 jogos para fazer. Nós tínhamos 2 jogos para fazer. Esporte Guarabira, Nacional e Botafogo e João Pessoa, na mesma hora. Eu anunciei o jogo, vendi o jogo, mas quando foi no sábado de noite, chega o padre Luciano e disse, não vai haver o jogo, não.
Oxente, por quê, pai? Está anunciado, todo mundo esperando, não vai não. Por quê? Diz, porque a Rural está sem pneu, não tem dinheiro para comprar pneu e não vou gastar, vou me endividar por causa do jogo. Eu digo, mas padre, a gente tem um nome a zelar, a gente aí disse, não tem papo, não tem jeito. Estavam construindo o colégio diocesano, que hoje é o GEL. Está só um pouco das paredes. Eu chamei Chico Fiapo, disse, Chico Fiapo, tu liga o SSB, tu topa, sintoniza a Tabajara, ele sintoniza. Digo, pois, Nestor, tu topa. Edileucio, bora. Edileucio ia para Guarabira e eu ia para Campinas, para João Pessoa com o Nestor. Botamos o headphone com ameaça. Se não der certo, eu demito os 3 para lá. Agora, se der certo, terminando o jogo, a gente conversa. Pronto, vamos para lá, botamos o headphone. Esperava um pouquinho atrasado, o que o cara dizia, a gente repetia, né? E fizemos um jogo local. Nunca a Rádio Espiara tinha feito uma transmissão tão nítida como aquela rádio. Fizemos toda a transmissão, não houve nenhum pênalti, graças a Deus. Às vezes a Tabajara fazia pi, aí fugiu uma coisinha, a gente ficava enrolando, né? Nestor tinha uma facilidade de falar absurda, né? E a gente fazia o jogo. Quando terminou, o padre chamou a gente. Eu digo, mas aqui a gente vai beber onde, padre? Aqui em Patos. Ele disse, não, o tanque está cheio, vamos para Santa Luzia. Tiramos para Santa Luzia, amanhecemos o dia, o papo cheio de breu e a gente também comemorando a façanha. Mas fizemos o jogo, estava vendido, era assim que se fazia, Hoje se faz o rádio com a maior facilidade, usa-se internet, usa-se o telefone DDD, toda essa facilidade. Nós estamos marchando agora para fazer televisão em Patos. Mas isso é fruto daquilo que foi plantado 65 anos atrás, perfeito. Através das Espinharas, depois se reproduziu na Panati, na Itatiunga, hoje na Morada do Sol, na Rádio Morena e outras emissoras que têm baixado por aqui. E um detalhe que a gente esqueceu de dizer aqui, nós fomos pioneiros em todo o sertão da Paraíba. Quando a Espiara entrou no ar, só tinha a Rádio Borborema, a Rádio Cariri, não, a Cariri não, a Caturité. Caturité e a Espiara aqui. Até o Ceará não tinha ninguém. Depois de muitos anos foi que entrou a Rádio Difusora de Cajazeiras. Então a gente dominava, o espaço do rádio era amplo, você sintonizava com a maior... Era muito bom, Era uma época... Havia dificuldade, mas a gente tinha satisfação, o reconhecimento, como o Zé salientou ainda há pouco, a gente era conhecido em toda parte onde chegasse, na região, não era só em Patos, não. Tinha um reconhecimento até pela voz, é Zé Augusto, é Nestor Gondim. E até aquela de Orlando Teixeira, que o cara doido para conhecer o baixinho da Bronca Livre, no Nelvéão grande, quando chegou. Orlando, se é isso. Orlando é bem pequenininho. Mas Orlando é isso, com aquela fala, aquela voz. São coisas da história do rádio que a gente está rememorando por aqui. Agora, Zé Augusto, o rádio não dava quase comida. Você disse agora, houve tempo em que se trabalhou até de graça. Eu não alcancei esse tempo, não. Mas eu sei dessas dificuldades que havia. E quase todo mundo tinha outras atividades. O que era que você fazia para sobreviver? Eu vivia na portaria, atrás de coisa de violeiro, que depois, em 65, foi que eu fui trabalhar no Banco do Estado. Eu não trabalhava, eu vivia da rádio. Agora a gente vivia rasgando aviso, e o pobre dos violeiros, coitado, o dinheiro para o mote, a gente rasgava a carta e comia o dinheiro. A gente tinha que viver assim, não tinha como fazer. Maurício não pagava, né? Depois chegou o padre Milton, não entendia patavina de rádio. Padre Milton foi o mais tapado, do que Deus tapa lazoiça, como dizia meu sogro. Ele foi o mais tapado de todos os dirigentes que eu passei por ele. Mas daqui a pouco, falar em dirigente, a gente vai falar sobre alguns desses dirigentes e algumas dessas figuras pioneiras, até antes do rádio, e as figuras que ao longo do tempo fizeram esse rádio pioneiro. Voltamos com a nossa sala de conversa, hoje enfocando o rádio pioneiro que se fazia em Patos 50, 60 anos atrás.
Zé Augusto, você se referiu aí, rapidamente, a alguns dirigentes do rádio. Lembra aí algumas figuras desses que dirigiram rádio na Espinharas, na Itatiunga e na Panati? Bem, nas Espinharas, principalmente, que é o espelho de todas elas, né? As outras foram gente já muito nova, já não tinha mais aquele espírito do pioneirismo da Rádio Espinharas, né? A Espinharas eu comecei com Maurício Leite, que foi o primeiro dos diretores, que foi deputado federal, Maurício. Depois do Maurício, quando a rádio foi vendida, quem fez a passagem de uma coisa foi Rackson Torres, irmão do Dr. Chico Soares, Dr. Chico Torres. Ele tinha uma casa das máquinas ali por trás do Banco do Brasil, onde é hoje a Receita Federal. Era uma loja de Rackson. Aí de Rackson para cá você sabe, né? Que aí veio Padre Milton com Duval, depois Padre Luciano, que eu reputo de todos eles o melhor dos diretores, porque ele, além de dar muito valor ao que a gente fazia, ele era vigilante. Ele punia a gente. Se a gente fizesse um negócio fora da bitola, ele assumia. Agora, depois ele punia, né? Eu até um caso que o doutor Hernando foi escolhido, o ex-ministro Hernando escolhido líder do não sei de que diabo lá para cima, parece da UDN, não sei de que, e a turma aqui se reuniu para fazer uma homenagem a ele. Então, Zé Cavalcante era o prefeito, veio Ramiro Gondim, machista, uma turma danada, o bloco, né? O Padre Luciano estava viajando, em Fortaleza. Aí eu estava respondendo, pastorando, ele chegou e disse, bem, agora que hora é? Ele disse, não, é 7 da noite. Eu digo, de 7 não pode, que tem a Voz do Brasil. E antes de 7 eu tenho um jogo, que era na quarta-feira. Não dá para... Ele disse, não, mas ele só chega de 8 horas da noite. Pronto, de 8 horas a gente faz. 8 horas, ficou tudo certo. Pronto. Quando eu estou no campo, chega Ramiro Gondim, que era vereador, bora. Aí eu digo, mudei, não me lembro quem era, o Quirino, qualquer, disse que o que é. Disse, o doutor chegou, o doutor não chegou, vamos para lá. Eu digo, vai não, a gente vai não. Não vai não. Não deu 10 minutos, cortaram a luz da rádio, porque a rádio a prefeitura era quem comandava, né? Mas nós tínhamos um motor lá na rádio, e o vigilante Hamilton Leite, que é dos mais antigos do rádio, Hamilton Leite, que é o pai do Lobão. Hamilton ainda é da rádio de Pereira Lira. É mesmo? Ele não sabia desse detalhe. Inclusive ficou, esse tempo todo, foi ele quem tomava conta lá até do motor da luz, ele é quem ficava lá, Hamilton. Não sabia desse detalhe. Hamilton é o mais antigo, Você cortaram a luz, aí ele botou no ar, ele não podia cortar a luz do campo, né? E prejudicar toda a rádio. Hamilton imediatamente ligou o motor, a gente terminou o jogo. Gente, o padre, quando chegar, vai ter uma novela. No outro dia ele chegou. Me chamou, o que houve? Quando eu contei, ele disse, fez muito bem. Fez muito bem. Zé Cavalcante parou o carro na porta da rádio, foi falar com ele e disse, não. Foi feito, está feito. Sei que passou uns 15 dias ainda dessa briga, até que Zé Cavalcante curvou-se e mandou ligar a luz. Mas ele não abriu, não. Certo? Agora, os conselhos que ele me deu depois por baixo do pano foi grande, né? Você me bota em cada situação. Inclusive, salvo engano, durante esse período, a rádio funcionou nos transmissores só. Porque a energia daqui foi cortada também. A energia do estúdio foi cortada também. Foi cortada. Eu me lembro muito bem desse... Agora, foi Rackson foi quem fez a transmissão. A transmissão para a diocese, né? Porque o Maurício foi embora, ele era amigo dele, de Dr. Hernando, aquele povo, botou Rackson, que também era um diretor sem a mínima qualificação para o rádio. Né? Ele era um cidadão de bem, um cara até intelectualmente bem formado, mas ele não era, para a rádio ele não tinha tendência. Os demais não, o demais foi lá na rádio Panati. O diretor-geral era Aldo Xavier, também não entendia de nada de rádio, a gente é quem fazia. E lá na de Edivaldo foi Pedro Oliveira, eu ajudei muito, participei de tudo, a gente sempre ajudou, ainda passei uns 10 anos por lá. Entendeu? E Padre Assis? Padre Assis era uma alma boa. Padre Assis pagava, quando chegava em dezembro, rapaz, a gente tinha comido já 3 meses de 13º.
A gente chamava Nestor. Nestor era o tesoureiro mais eficiente que eu conheci. Seu Nestor, o que a gente faz, seu Nestor? Me dê a relação. Padre, a gente está comendo já massa, abril, está tudo na frente, de vale. Ele dizia, mas seu Nestor, o que eu faço? Eu disse, não, padre, a gente transforma isso em despesa. E depois faça, oh meu Deus, faça. Aí Nestor ia pegar, fazia despesa de fictícia, né? Arranjava a nota e tapava, e aí ele pagava o 13º a gente. Ele era uma figura sensacional para Assis. E pouca gente sabe disso. É. A Rádio Espinharas foi o maior herdeiro de Padre Assis. Foi, porque ele enterrou de dinheiro dentro da Rádio Espinharas, pouca gente sabe. Porque ele tinha um emprego, um alto emprego no federal, além de ser, Ele tinha dinheiro, né, que ele é proprietário, e ele era inspetor federal na época do Ministério da Educação, né? Tinha um salário bom. Era uma alma boa. Agora, diretor de rádio mesmo, eu trabalhei com o Padre Luciano. Zé, agora, para a gente não esquecer de alguns pioneiros. O rádio da Espinharas nasceu do rádio das difusoras anteriores. Perfeito. E as difusoras continuaram abastecendo o rádio de nomes também, né? Foi, velho, trouxe Batista Leitão, trouxe Luiz Pereira, que era um grande locutor, Luiz Pereira, Ramalho Silva. Vieram das difusoras. Ari Rodrigues. Né? Teve Joel Carlos, que teve uma passagem por aqui também. Depois foi para Campina Grande. Para Campina Grande. Depois voltou. Teve um período que ele voltou. Patos era uma espécie de entreposto, né? Formava o pessoal e Campina Grande arrastava. Agora, nós devemos a Campina, a Rádio Espinharas deve muito a Campina por causa de Quirino. Justamente, que foi o Severino grande... Quirino, Maurício trouxe logo no princípio, trouxe Severino Quirino. Ele era caladão, mas ele era uma cabeça boa. Ele foi quem nos fez. Revolucionou o rádio aqui. Foi quem fez praticamente os profissionais. Foi quem nos fez, porque ele era vigilante, ele ficava, entendeu? Ele acompanhava. Foi um grande profissional. Ô Zé, agora eu queria... Sim, aí depois nós tivemos alguns que, paralelamente, a rádio já funcionando, por exemplo, Patrição. Patrição veio de difusora, de carro de som. Veio de carro de som. Leôncio veio de carro de som. E foram depois não sei se Gilson Monteiro trabalhou, sei que lá na Panati trabalhou. Trabalhou e deu trabalho, muito. Também. Também. Agora, eu queria lembrar aqui, en passant, algumas figuras do rádio da época. Você citou alguns por aí, eu vou citar alguns por aqui, nas minhas anotações, você deve ir lembrando de alguma coisa. Luiz Pereira... Zé Gouveia, Batista Gouveia. Porque o Luiz Pereira já tinha trabalhado antes na Rádio Pereira Lira. Já. Depois voltou para a Rádio Espinharas. Fio Danilo Gouveia, Petrônio Gouveia, 4 irmãos Gouveia. Irmãos Gouveia. Todos muito talentosos. Todos muito talentosos. Fátima Lima, Socorro Ferreira, Maria Lucena, Louraci Freitas, Ivonete Souza, se lembra dessas figuras? Agora ninguém fala, nunca fala, mas quem trabalhou mais de 2 anos na Rádio Espinharas foi minha irmã Evane. Não é da minha época, não. Não, é muito antes. Evane é de 59 para 60. Evane fazia o cartão sonoro. Ela trabalhou muito tempo. Outra família que deu vários nomes. Souza Filho, Souza Irmão, os Bodes. Souza Filho, Souza Irmão, Valdemar Tude, o Neném, Valdemar Rui, o PP. Foi outra família talentosa também, tanto como locutor como operadores, né? Agora, a portaria, Zacarias Souto, ninguém pode esquecer. Zacarias, inclusive é o avô de Márcia. De Márcia Souto. Márcia Souto. O Zacarias foi o mais honesto que eu vi. A gente fazia uma trampolinagem e dizia assim, seu Zacarias, o senhor não viu nada. Ele disse, cavaleiro, se não me perguntar, eu não digo nada. Mas se perguntasse, ele dizia. Não, eu vi, foi assim com ele. Corina Gomes, Ortízia Vanderlei. Morreram todas, né? O famoso Cabo Jabiraca. Morreu o Jabiraca. Amauri de Carvalho, Ribeiro Guimarães. Ribeiro Guimarães, pai. Estamos desenterrando muita gente boa. Desenterrando um bocado de gente boa, né? Paulo Porto. Paulo é mais recente, né? Paulinho já é uma safra mais recente. Mais recente. Geraldo Williams, se lembra dele? Famoso Mão de Ouro? Mão de Ouro? Mão de Ouro. Me lembro, Mão de Ouro. Se lembra do episódio com Geraldo Williams? No sábado terminou o noticiário esportivo, Geraldo Williams, passamos a aguardar o som da Agência Nacional para a transmissão da Voz do Brasil. Aí o operador,
Puta que o pariu, hoje é sábado, saiu do ar, né? O famoso Geraldo A Wilson. primeira transmissão que Edilson fez, que Maurício não queria Edilson de jeito nenhum, que era gaga. Tinha um negócio no relógio do bispo, que tinha uma confusão lá, né? E Maurício queria, mas a gente insistiu muito até que Edilson foi. A primeira transmissão que Edilson fez foi uma Olimpíada que o capitão, que era delegado da polícia aqui, fez no campo do ginásio. Eu mandei para Edilson fazer pista, ele chegou primeiro no atletismo, ele correu na frente, chegou primeiro, transmitindo e correndo lá no campo do ginásio. Foi assim que entrou pro rádio. Pro rádio, praticamente. foi. Entrou pro rádio praticamente. Foi. Mas algumas outras figuras, Virgílio Trindade. Virgílio foi um dos maiores nomes do rádio, não só de Patos, né? Virgílio era completo, era vários Virgílios num Virgílio só, né? Ele era múltiplo. E tudo que fazia bem feito. Fazia bem feito. Até os dois filhos que fez. Até os dois filhos que fez. Se cedeu até nisso. Até nos dois filhos. São duas figuras. Mas outras figuras, Juarez Farias, Adalberto Trindade, Adalberto Pereira, se lembra dessas figuras? Adalberto eu me comunico sempre com ele, Adalberto Pereira. E Adalberto Trindade é sobrinho da minha mulher, quando vem de Aracaju, vem sempre lá em casa. Francisco Trindade, Marco Lemos, Pedro Correia, se lembra dessa figura? Grande Pedro. Pedro foi comentarista de arbitragem durante muito tempo. Tem até um episódio dele com o Padre Milton. O Padre Milton tinha uma batina suja, ele não lavava a batina. E ele botou o lápis no controle, porque a gente tirava o lápis e aí disse, amarrou com cordão. A partir de hoje, se esse lápis não estiver aqui, eu boto o controle para fora. Aí Pedro, o senhor pode deixar aqui. Quando foi um dia, ele chegou e disse, cadê o lápis? Ele disse, está aqui, deu um risco na batina do padre até aqui. Com o Maurício, rapaz. Ele disse a Maurício Leite, Maurício chegou e disse, daqui para dentro do controle não entra nem minha mãe. Está ouvindo? Orlando disse, estou vendo, está certo. Aí chega o doutor Drou, o dono da rádio, vem com a família toda, e Maurício todo chaleiro, vem para cá. Aí, abre aqui, Orlando abre não. Na vista do homem, do dono. Do dono. Foi. Ele disse, Orlando, abre essa porta. Orlando não, foi Pedro Correia. Orlando Xavier. Foi Orlando já? Foi Orlando. Abre essa porta. Ele sabe não. Sabe não. Quem está mandando sou eu. Eu digo, sua mãe está aí? O senhor disse, nem sua mãe entra. Então não entra. Mas você é doutor doido, mas não é sua mãe. Batista Leitão. Batista também vem da rádio. Veio da difusora. Veio da difusora, mas ele já havia trabalhado também no... trabalhou já na... Sabe quem trabalhou? Antônio Elton. Joãozinho Francisco da Bomba. Não sabia. Trabalhou. O pessoal mais antigo é do seu tempo, não é do meu tempo. Não, é do seu tempo, não é do meu tempo. Mas algumas figuras. Ramalho Silva. Ramalho era doido. Ramalho era maluco, doido. Valente que era um pico. Valente que era danado. Um medo danado da gente. Foi pioneiro nos programas de auditório. De auditório, né? Auditório. Era o rei dos programas de auditório da época. Mas alguns outros nomes aqui, Aguinaldo Lima, Edilberto Brandão, Walter Carneiro, se lembra desse povo? Dissou. João Bosco de Queiroga Lopes, que hoje é médico e irmão de GG do Banco do Brasil. É demais. Bosco Boró. Zé de Oliveira Pio. Grande Pio, faleceu. E os motoristas? Zé Pedra, Nilson, Zé Conrado, que você não conheceu. Nilson de Peri, Zé Conrado conheci demais. Conheci, pronto, Zé Conrado, Nilson de Peri. É da minha época também. É da minha época. Bem, Zé, se a gente fosse continuar a conversar, ainda tinha muitos panos para as mangas. Agora vamos ver se a gente relembra aqui rapidamente os técnicos que passaram pela Rádio Pronto, Ceará. diga aí. Desde o tempo de... Quando vinha Joaquim Araújo, Mestre Abdon, Pedro Palito. Biró eletricista. Biró foi dos técnicos do rádio. Foi do rádio. Aí vieram Chico Fiapo para cá e Dr. Loi, né? Dr. Loi. E outro mais. E os dirigentes da Rádio Espinhara Antiga, dos 4 primeiros anos dela, foram Dr. Chico Soares, se revezando, Dr. Chico, Dr. Quinídio Sobral e Dr. Dionísio. Eram os 3 dirigentes. Bem, eu agradeço ao Zé Augusto por atender o nosso convite e um pouco da história do rádio nós contamos hoje aqui. O rádio mais antigo. Em outras oportunidades nós tentaremos mostrar alguma coisa do rádio de hoje.
Mas aí serão outros que contarão essa história. Zé Augusto, boa noite, muito obrigado. Muito obrigado, Gonzaga, pelo convite. Fiquei muito feliz em ter podido atender essa coisa, falar da coisa que eu mais amo, que eu mais gosto e que a idade me forçou a deixar. Muito obrigado, Gonzaga. Meus ouvintes, meus telespectadores, muito obrigado e até uma próxima oportunidade na nossa sala de conversa.